Olá pessoal, tudo bom com vocês? O José Ricardo Alencar pediu e eu trago aqui para vocês agora um guia sobre os saquinhos de plástico ideais para guardar o seu mangá. Vamos lá! O José e mais algumas pessoas postaram algumas dúvidas sobre como conservar os mangás em saquinhos plásticos no vídeo em que eu dou 4 dicas para manter os seus mangás novos para sempre. Vocês podem clicar aqui nos cards e assistirem o vídeo também. E eu resolvi fazer esse vídeo explicando o passo a passo para vocês guardarem suas coleções. Esses saquinhos plásticos, o nome correto deles é sacos de polipropileno, que é o nome desse plástico do que eles são feitos, né? O plástico que esses saquinhos são feitos. Então são saquinhos de polipropileno. Existem inúmeros tamanhos para esse tipo de saquinho. Os mais comuns são 18 por 25, 25 por 35, 22 por 32, 35 por 45, 10 por 15, 7 por 15, 15 por 25, 20 por 30, 7 por 9,5. Tem vários tamanhos. Os que eu prefiro utilizar para guardar meus mangás são nesses dois formatos, o 15 por 25 e o 18 por 25. Como a maioria dos mangás são no formato 21 por 15, igual o Naruto, por exemplo, esses dois tamanhos são o ideal para você armazenar seus mangás, tá? Esses saquinhos podem ser comprados em qualquer loja de venda de embalagens, tá? Aqui em Jundiaí, a cidade do interior onde eu moro, eu compro numa lojinha lá no centro mesmo, a Palma Embalagens, e eles vendem baratinho. Geralmente, eles vendem por peso, não por quantidade. Então, por exemplo, aqui tem um saquinho fechado, o de 15 por 25, que eu comprei e acabei não usando ainda. Ele tem 500 gramas, tá vendo? Ele é o 15 por 25, que é o que eu uso mais. Ele custou R$ 6,70, tá vendo? Ele vem aqui fechadinho com Durex, um saquinho mais simples, para depois a gente abrir e utilizar. Eu tenho esse daqui, esse 15 por 25 aberto, tenho mais um que está acabando nas minhas coisas, e esse 18 por 25, que eu acho que eu só comprei uma vez, porque a maioria dos mangás que eu tenho não são nesse formato. Geralmente é mais livro e tal, e um saquinho até agora deu bastante. Eu acho que esse aqui foi de 500 gramas também, teve uns 200 saquinhos, então deu pra pegar legal, tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui pra vocês, alguns mangás em que eu uso esses dois tipos de saquinho, e por fim o Akira, que eu achei uma solução para guardar num formato fora esses daqui. E depois uma amostra de como eles ficam quando ficam guardados, expostos em estantes, em prateleiras, tá bom? Primeiro aqui o Naruto. O Naruto ele é um mangá de tamanho padrão. A maioria das editoras aqui do Brasil utilizam esse formato do Naruto para publicar os seus mangás, que é o 15 por 21, ou o próximo disso, 15 por 20, 14 por 20... 14 por 20,5, cada editora tem o seu, mas geralmente é esse tamanho aqui. Como a maioria do papel que é utilizado é ou o offset ou o Pisa Bright, no caso do Naruto aqui é o offset, eles ficam mais ou menos nessa grossura, né, que não é muita coisa, que o Naruto offset. Então eles cabem certinho aqui na embalagem. Eu prefiro... É o que acontece. Ele é 15 por 25, certo? O Naruto ele é 15, 14. Vai sobrar um pouquinho. Ele não vai ficar exatamente como são 15 centímetros. O Naruto é um pouco menos, né? Ele deve ser um 13, 14. Como ele vai sobrar um pouquinho aqui, é normal que sobre um pouco de plástico aqui do lado, que sobre aqui em cima. Por que é bom que sobre? Aqui em cima principalmente. Porque a ideia de você guardar os mangás no saquinho é que o seu mangá não sofra com a poeira. Não sofra com a poeira que ele vai acabar pegando estando numa prateleira. Então, você pode dobrar. O plastiquinho que sobrar aqui para baixo para ele
não pegar poeira, tá vendo? Mas o que acontece? Eu coloco e não fica desse jeito. Vou te mostrar aqui. Num saquinho novo, ele não fica mesmo. O controle de qualidade ele não é tão exigente assim. Então, no caso desse saquinho aqui, ó, ele tá um pouquinho mais apertado, tá vendo? Ele não sobra tanto. Deixa eu pegar um outro aqui. Então, o Naruto que ele já fica um pouquinho mais... Aí. Tá vendo? Aí sobrou um pouquinho aqui do lado, sobrou um pouquinho aqui em cima. A gente vai dobrar, ele não vai ficar, ele vai voltar, tá vendo? Então o que eu faço? Eu deixo, quando eu coloco os mangás na prateleira, eu deixo com que um faça pressão no outro, tá vendo? Então, esse aqui sempre acaba pressionando esse, que pressiona esse, que pressiona esse. E geralmente o último fica mais mole, assim, ele não fica certinho. No meu caso, eu tinha uma outra pilha de mangás aqui que tava fazendo pressão, então ele não tá em pezão, que geralmente é assim que fica. Então ele já tá um pouco mais dobrado, mas mesmo assim, ó, se não tem nada, ele fica com essa pouquinho de sobra. E é normal que fique esse tantinho em cada mangá. Então, você passa o dedo, tem sempre essa saliência, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui do lado. Tem sempre um pouquinho. Mas visualmente, ó, não dá problema nenhum, tá vendo? Você consegue manter a sua coleção como se não tivesse nada sobrando, principalmente aqui na frente. Aqui até é possível de ver, mas não é tanto. Aqui ele tá, só para vocês entenderem, esses mangás eles estão em pé, geralmente não fica, né? Porque eu coloquei aqui um aparador de livros, acho que esse é o nome, é da minha esposa, esse daqui do Pac-Man. Certo? Legal, então o Santi achou aqui. Vou colocar o Naruto no plásticozinho dele. Como ele já está dobrado, né? Eu prefiro que fique cada um no seu plástico, certo? Legal. Aí, me perguntaram também sobre o Lost Canvas, se é seguro deixar essa edição com capa metalizada em saquinhos de polipropileno. O que acontece? Qual que é o perigo de você deixar os Lost Canvas nesses saquinhos de polipropileno? Os mangás com capa metalizada, eles têm uma camada plástica que reveste ele, porque o papel que foi impresso, essas cores, as cores, não são cores metalizadas, não é uma tinta metalizada, é um papel metalizado que foi impresso numa escala não de 100% de tinta para cobrir tudo, e você acaba ganhando esse aspecto brilhoso. Esse papel brilhoso, ele não tem a aderência para tinta que um papel em offset, né, como o que usa no miolo, ou o couché, por exemplo, que usa em outras capas de mangá, teriam. E se você der um acabamento fosco, ele não vai brilhar, certo? Então o que acontece? É passado uma camada plástica por cima desse papel, tá vendo? Se a gente ficar lascando aqui, aliás, cuidado com esse mangá, porque é um perigo para você acabar estragando esse mangá. Se você ficar passando o dedo aqui no canto, assim, corre o risco dessa camadinha plástica sair e você ficar como se fosse um plástico colado para fora, com uma rebarbinha. Isso fica muito feio para a coleção, então cuidado. E o que acontece? Esse plástico pode entrar em reação com o plástico dos saquinhos e podem acabar grudando e descascando. Quando que isso pode acontecer? Quando você tem muito calor entre o saquinho e a capa. Então, por exemplo, se você deixa seu mangá em um lugar quente ou em um lugar que bate sol, aliás, assistam o vídeo novamente, vou deixar o card aqui em cima.
ou na descrição do vídeo, não deixem a coleção de vocês exposta ao sol, certo? De jeito nenhum. E esses mangás com capa metalizada principalmente, porque o plástico pode esquentar junto com a camada plástica da capa, uma grudar na outra, e a hora que você for tirar, você vai ver a meleca que vai ser sua capa ficando e seu mangá sendo todo estragado, certo? Esse mangá aqui do Lost Canvas, ele é um pouquinho mais grosso, mas ele ainda cabe no 15x25, tá vendo? Então dá pra usar normal. Sailor V. A Sailor V, e todos os mangás da Sailor Moon, eles são menores, né? É um formato menor. Então o que acontece? Eu guardo dois juntos, tá vendo? Esse é o 15x25 também. Se eu deixasse só um, ia sobrar muito espaço, e aí ia ficar feio. Tá vendo? Ia ficar sobrando muito espaço aqui, tanto na frente, quanto aqui em cima. Aí colocando duas, o legal é que ela cabe, esses dois da Sailor Moon no caso, cabem certinho duas num saquinho 15x25, tá vendo? Vai ficar uma sobrinha aqui, ó, mas aí você coloca pra baixo, cabe certinho as duas, você dobra e ainda, nesse caso da Sailor V em específico, nem sobra aqui na frente, tá vendo? Só vai sobrar aqui em cima pra você dobrar e proteger da poeira. O Dragon Ball, ele já tem um formato livre, ele não cabe no 15x25. Esse é o Dragon Ball edição definitiva da Conrad, certo? Só que ele é um meio termo. Ele não é... Ele é maior, por exemplo, do que o Lost Canvas, tá vendo? Em todas as medidas. Mas ele não é tão grande quanto um Zelda Force Swords que eu vou mostrar depois. Então o que eu faço? Eu pego um saquinho 18x25 e coloco os três mangás da edição definitiva juntos. Como ele é 18x25 e o mangá é um pouquinho alto, não sobra muito espaço embaixo, principalmente colocando os três. Vocês vão ver aqui. Embaixo não vai ficar sobrando. Oi, ó. Geralmente o que eu faço para guardar, quando o mangá é um pouco mais grosso que o normal, eu coloco a edição 1 e a edição 3 e coloco a do meio depois. Aí você não corre o risco de estragar, certo? Então, ó, sobrou um pouquinho plástico, tá vendo? Então dá pra você fechar. Ou você usa o Durex para ele ficar fixo, mas como eu não gosto de ficar tirando o Durex na hora que eu for ler, eu prefiro uma coisa mais prática, eu coloco ao contrário. Todos esses aqui, vocês viram, eu coloquei deixando a aba pra cima, certo? Esse Dragon Ball edição definitiva, eu coloco ao contrário, né? Então, aqui em cima tá o fundo do saquinho, sobra aqui embaixo. Na hora que eu vou colocar na minha coleção, eu simplesmente dou uma dobradinha assim. Deixa eu colocar aqui pra mostrar. E ele fica protegido, tá vendo? Sem poeira pra me atazanar. Se por acaso você for deixar ele assim, você encosta na parede, no canto da sua estante. Ou se tiver algum outro mangá, uma outra pilha de mangá, você encosta eles assim. Ele fica bonitinho na sua estante também. Certo? O Zelda Force Words e o Kanzenban, isso serve pro Kanzenban tanto do Dragon Ball da Panini quanto pro do Kanzenban dos Cavaleiros da JBC, eles já são maiores ainda, né? Então já não cabe 2 por saquinho. Algumas edições eu acho que até cabe. Por exemplo, eu acho que a 9 e a 10 elas são um pouquinho mais finas, já caberia. Mas eu acabo deixando por padrão, um por cada um. Então eu também faço a mesma coisa, a mesma estratégia do Dragon Ball. Edição definitiva da Conrad, coloco por baixo, deixo o restante aqui e dobro. Tem um problema, esse saquinho do 8x25 talvez não seja o formato ideal pro do Zelda, porque sobra muito plástico, tá vendo? Então eu teria que procurar um saquinho num tamanho melhor para não sobrar tanto, e não 18x25, talvez, sei lá, 18 por... É que vai variar do que tiver lá.
Eu tenho que ir lá um dia com esse livro na loja e verificar. Eu acho que uns 18 já é muito, né? Deixa eu pensar aqui, ó. Ele é 18 por 25. Então teria que ser uns 16 no máximo para ficar o gordinho. 15 eu acho que já não dá, porque o 15 não caberia. Uns 15 por 20. Não, 15 por 25 não dá, né? Porque é outro tamanho. Teria que ser uns 18 por 25 é o que a gente tem. Uns 16 por 25 seria o ideal. 16 por 25 seria o tamanho. 16 ou 17. Não, 17 acho que vai ficar bastante também. Então, por aí. Uns 17 por 25, mas eu acho que esse tamanho não tem. Geralmente é de 5 em 5. O Kanzenban é a mesma coisa. Eu coloco ele assim, como o Kanzenban é um pouquinho mais grosso. É 18, acaba sobrando um pouco, tá vendo? Teria que ser acho que 17 o Kanzenban e aqui os 25. Talvez uns. Como ele é mais comprido, né? O ideal seria uns 17 por 30. Porque ele acaba sobrando pouco para dobrar também, tá vendo? E aí você tem que colocar com cuidado na prateleira. Pra ele ficar certinho. Mesmo assim sobra. Então não acaba sendo muito legal. Mas é a saída que a gente tem por enquanto. É melhor do que ficar pegando poeira. E aí o Akira, no meu vídeo lá das 4 dicas, eu cheguei a mostrar minha coleção no final. E eu falei que o Akira não tinha achado uma solução ainda para colocar o mangá. E eu achei aliás, eu achei que foi uma ótima solução. Nas lojas de embalagem, vendem esses tipos de saquinho também, ó. Prats, freezer e micro-ondas. E esse aqui eram saquinhos que eu tinha aqui na minha cozinha, que minha esposa comprou, certo? Esses saquinhos aqui eles servem para guardar alimentos e servem para ir no freezer, micro-ondas e tal, sem queimar. Eu poderia ter ido lá na loja de embalagens e comprar uma 20 por 30. Mas, como eu te falei, não tenho tanto tempo para ficar indo lá. Aliás, é uma boa ideia ir lá ver. Então a solução temporária que eu achei foi colocar esses saquinhos. Eles cabem exatamente, ó, no tamanho daquele, não fica sobrando nada. É perfeito. Sobra um pouquinho ainda para eu virar aqui. E ele fica bonitão. O Akira, eu guardo ele assim, deitado. Então ele fica perfeitinho lá. Sem atrapalhar a coleção, né? Sem pegar poeira e protegido. Certo? Então, pessoal, saquinhos de polipropileno. Eu acho que é a melhor solução. Pelo menos a melhor solução até agora que eu encontrei para guardar meus mangás. O negócio é você adaptando a partir das necessidades que você tem. E queria agradecer ao apoio de todo mundo que assina o canal, do José principalmente, que pediu bastante esse vídeo. Então esse vídeo é especialmente para ele. Peço por favor que, se gostaram do vídeo, assine o canal, dê aquela curtidinha, faça seu comentário se você tiver alguma dúvida ainda. E conte pra gente se você tem uma solução melhor para guardar os seus mangás. As soluções e as ideias que a gente tem para conservar nossas coleções são sempre bem-vindas, né? Até porque a nossa coleção está em constante mudança, então a forma de guardar as coleções nos saquinhos também mudam de tempo para tempo. Eu mesmo troco os saquinhos de vez em quando eu sinto que eles estão ficando meio velhos, quando já faz uns 2, 3, 4 anos que eles estão no mesmo saquinho, eu vejo que já pegou tanto poeira que o próprio saquinho começou a endurecer, a ficar feio. Certo? Então, no mais, obrigado pelo apoio, pessoal. E até mais. Tchau.